Fala meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Estamos aqui em mais um vídeo da seção Obras e Autores em Destaque. Em destaque hoje esta grande obra espírita, Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, uma obra inspirada, mediúnica também, embora nas suas publicações iniciais não continha o nome do autor espiritual na capa. Esta edição é mais antiga, temos já, como você está vendo aí, uma capa mais bonita e adequada de acordo com a grandeza do seu conteúdo, publicada posteriormente pela mesma editora, a FEB, Federação Espírita Brasileira. Esta grande obra foi considerada uma das 10 melhores obras espíritas do século XX. Realmente, ela não trata só do assunto que a maioria que não conhece a obra imagina se tratar pelo título, que é sobre o suicídio. Não descreve somente, como se fosse pouco, mas já é uma grande contribuição, não descreve somente a realidade das consequências do suicídio para o espírito, a sua vivência no plano espiritual, as consequências para a sua próxima encarnação e o que acontece na sua economia evolutiva, no seu corpo físico, perispiritual, a partir dessa atitude e também todos o desenrolar do trabalho do plano espiritual para auxiliar aos que passam por essa experiência e todas as suas implicações, inclusive filosóficas e doutrinárias, não é? Então é uma obra que contribui também para o entendimento do processo reencarnatório, né? Traz um detalhamento a respeito da preparação da reencarnação, tanto em termos da própria vivência do espírito quando volta para a carne, quanto do seu aparelhamento biológico, aqui quando volta para a reencarnação. Então, e outros tantos assuntos que são tratados e desenvolvidos nessa obra. É realmente uma obra indispensável aos nossos estudos. Vamos conhecer agora um pouco a respeito de sua autora mediúnica, Ivone Pereira. Ivone nasceu na vila de Santa Teresa de Valença, hoje Rio das Flores, sul do estado do Rio de Janeiro, no ano de 1900. Após 29 dias de nascida, depois de um acesso de tosse, sobreveio uma sufocação que a deixou como morta, catalepsia ou morte aparente. O fenômeno foi fruto dos muitos complexos que carregava no espírito, já que na última existência terrestre morrera afogada por suicídio. Durante 6 horas ela permaneceu nesse estado, o médico e o farmacêutico atestaram a sua morte por sufocação. O velório foi preparado, ela foi vestida com grinalda, vestido branco, foi encomendado o caixão. A sua mãe se retirou a um aposento, onde fez uma prece fervorosa, pedindo para que a situação fosse definida, pois ela não acreditava que a filha estivesse morta. Instantes depois, a criança acorda aos prantos. O funeral foi cancelado e a vida seguiu. Ela só foi desencarnar de fato 83 anos depois, no ano de 1984, meses antes de completar 84 anos. Era comum Ivone albergar em sua casa pessoas necessitadas e mendigos. Aos 4 anos ela já se comunicava audiovisualmente com os espíritos, que ela considerava pessoas normais encarnadas. Mais tarde, na sua vida adulta, ela manteria contatos mediúnicos regulares com o espírito, por exemplo, de Bezerra de Menezes, Camilo Castelo Branco e Frederic Chopin, entre outros. A maior parte das reportagens de além-túmulo, romances, crônicas e contos relatados por Ivone Pereira foram coletados no mundo espiritual através do processo da catalepsia. A sua mediunidade, porém, foi muito diversificada, foi médium psicógrafa e receitista homeopática, médium de incorporação e passista, possuía mediunidade de efeitos físicos, chegando a realizar sessões de materialização, médium psicofônica, né? O termo incorporação é um tanto inadequado. Ela foi uma médium independente que não se submetia aos entraves burocráticos que alguns centros espíritas exercem sobre os seus trabalhadores. Seguia sempre as orientações do alto e da espiritualidade maior. Exercia a caridade a qualquer hora e a qualquer dia em que fosse procurada pelos sofredores. Trabalhou também pela divulgação do Esperanto. Desde muito pequena cultivou o estudo e a boa leitura. Aos 16 anos já tinha lido obras de grandes autores da literatura universal e também brasileira, como Goethe, Bernardo Guimarães, José de Alencar,
Alexandre Herculano, Arthur Conan Doyle e outros. A obra mediúnica de Ivone Pereira consta de 20 títulos. Esses títulos você vai poder encontrar futuramente dentro do site do Projeto Saber e Mudar, na seção Obras e Autores em Destaque. Temos lá, evidentemente, uma parte dedicada a Ivone Pereira, ainda em branco por falta de tempo. Precisamos checar todo o material, mas futuramente você vai ter acesso a essa lista de todas as obras da Ivone Pereira para você poder aproveitar e estudar. Vamos analisar agora, vamos aproveitar apenas 2 trechos dessa grande obra, Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, um trecho mais curto e outro mais extenso, que já postamos pelo Projeto Saber e Mudar. O mais curto, que nós intitulamos Gravíssimo Complexo, diz: o sentimentalismo levado a excesso constitui gravíssimo complexo, enfermidade moral capaz dos mais deploráveis resultados. Agora este trecho fantástico que intitulamos Ignorância sobre a Vida no Plano Espiritual. O além-túmulo acha-se longe de ser a abstração que na Terra se supõe, ou as regiões paradisíacas fáceis de conquistar com algumas poucas fórmulas inexpressivas. Ele é, antes, simplesmente a vida real, e o que encontramos ao penetrar suas regiões é vida, vida intensa a se desdobrar em modalidades infinitas de expressão, sabiamente dividida em continentes e falanges, como a Terra o é em nações e raças, dispondo de organizações sociais e educativas modelares a servirem de padrão para o progresso da humanidade. É no invisível, mais do que em mundos planetários, que as criaturas humanas colhem inspiração para os progressos que lentamente aplicam no orbe. Não os convidarei a crer. Não é assunto que se impõe à crença, simplesmente, mas ao raciocínio, ao exame, à investigação. Se sabem raciocinar e podem investigar, que o façam e chegarão a conclusões lógicas que os colocarão na pista de verdades assaz interessantes para toda a espécie humana. De outro modo, que pretenderia o leitor existisse nas camadas invisíveis que contornam os mundos ou planetas, senão a matriz de tudo quanto neles se reflete? Em nenhuma parte se encontraria a abstração ou nada, pois que semelhantes vocábulos são inexpressivos no universo criado e regido por uma inteligência onipotente. Negar o que se desconhece, por se não encontrar a altura de compreender o que se nega, é insânia incompatível com os dias atuais. O século convida o homem à investigação e ao livre exame, porque a ciência, nas suas múltiplas manifestações, vem provando a inexatidão do impossível dentro do seu cada vez mais dilatado raio de ação. E as provas da realidade dos continentes superterrenos encontram-se nos arcanos das ciências psíquicas transcendentais, às quais o homem há ligado muito relativa importância até hoje. O que conhece o homem, aliás, do próprio planeta onde tem renascido desde milênios, para criteriosamente rejeitar o que o futuro há de popularizar sob os auspícios do psiquismo? O seu país, a sua capital, a sua aldeia, a sua palhoça, ou, quando mais avantajado de ambições, algumas nações vizinhas cujos costumes se nivelam aos que lhes são usuais? Por toda parte, em torno dele, existem mundos reais, exarando vida abundante e intensa. E se ele o ignora, será porque se compraz na cegueira, perdendo tempo com futilidades e paixões que lhe sobem ao caráter. Não perquiriu jamais as profundidades oceânicas, não poderá mesmo fazê-lo por enquanto. Não obstante, debaixo das águas verdes e marulhentas, existe não mais um mundo perfeitamente organizado, mas um universo que assombraria pela grandiosidade e ideal perfeição. No próprio ar que respira, no solo onde pisa, encontraria o homem outros núcleos organizados de vida, obedecendo ao impulso inteligente e sábio de leis magnânimas fundamentadas no pensamento divino que os aciona para o progresso na conquista do mais perfeito. Bastaria que se munisse de aparelhamentos precisos para averiguar a veracidade dessas coletividades desconhecidas, que por serem invisíveis umas e outras apenas suspeitadas, nem por isso deixam de ser concretas, harmoniosas, verdadeiras. Temos que sair do nosso marasmo intelectivo e moral para adentrar o conhecimento profundo que nos transformará a vida para melhor, tanto individualmente quanto coletivamente. Por isso, o estudo é fundamental. Aproveite então esta obra que temos aqui à nossa disposição em português
para o enriquecimento do nosso conhecimento a respeito das verdades eternas que são válidas para todos, para os que acreditam, para os que não acreditam, para os que já estudam e sabem e para os que ainda não sabem porque não estudaram. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo para você e obrigado pela companhia.